nome de Jesus. Provérbios 14, versículo 30. Nós vou começar uma campanha aqui, irmãos, 7 terças-feiras, e eu vou me esforçar para nas 7 terças-feiras eu estar aqui. Diga glória a Deus. E eu vou cada semana estudar um assunto aqui, e nós vamos pegar o seguinte. Agora ninguém conversa depois. Nós vamos estudar o seguinte aqui, ó, os 7 pecados capitais. Diga 7 pecados capitais. Nós vamos aprender sobre ele. E hoje, o primeiro que nós vamos aprender hoje é o pecado, que é um pecado aí muito comum, que é chamada a inveja. Diga Deus me livre. Então, o que eu peço a você? Hoje eu vim. Quem está me vendo aqui? Graças a Deus. Está me vendo? Semana que vem você me verá aqui de novo. Fala amém, Jesus. E na outra também. Eu vou fazer essa campanha de 7 terças-feiras. Cada terça-feira nós vamos estar estudando sobre um pecado capital aqui. E hoje então nós vamos aprender sobre a inveja. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir então a nossa Bíblia aqui, irmãos, começando essa série. É Provérbios capítulo 14, versículo de número 20. Se der para diminuir um pouquinho esse ventilador aí, irmã Rita. Isso, dá uma diminuída aí. Fica bom. Isso, está melhor. Graças a Deus, digam graças a Deus. Amém, gente? Provérbios capítulo 14, o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: o coração com saúde é a vida da carne. 14:30. Culpa da lâmpada. Tá diferente aí, não tá? Muito bem. Culpa da lâmpada. Provérbios 14, versículo 30. Diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão. Vamos ler de novo? Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que é a inveja? A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Uma pessoa com os ossos podres, ela permanece em pé? Não permanece. Então a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Vamos entender uma coisa. O que mais que é a inveja? A inveja é a pessoa querer ter aquilo que você tem, ou ser aquilo que você é. E esse assunto aí chamado inveja, irmão, se você fizer um panorama assim na Bíblia, você vai ver que uma porção de pessoas teve problema com esse pecado, chamado inveja. Você vai ver, por exemplo, nos dias de Abraão, você vai ver nos dias de Isaac, nos dias de José do Egito, nós vamos ler sobre ele depois. Você vai ver nos dias de Jesus, dos apóstolos, e até nos nossos dias. Existe esse pecado chamado inveja. Por causa dele, pessoas perderam a vida, famílias foram destruídas, pessoas perderam a saúde. Então a Bíblia nos traz essa advertência. Por isso é muito bom nós estudarmos sobre isso aqui. Lê de novo, ó. Provérbios 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Esse Pedro aí é lá no final da Bíblia. Você acha o Apocalipse, vai voltando lá. Acha o Hebreus, aquele pedacinho lá. Pedro, 1 Pedro 2, 1. E a Bíblia manda deixar, irmãos, esse negócio chamado inveja. Diz assim, ó. 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, a malícia e todo engano e fingimentos, e o que está escrito aí? E invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente com o menino novamente nascidos o leite racional, não falsificado,
para que por ele vades crescendo. Entre algumas coisas que o apóstolo Paulo disse para deixar, ele diz para deixar a inveja. Eu vou dar um exemplo bem simples a você. Vamos fazer aqui um teatro. Vem cá, ô irmã Rita, vem cá, por favor. Vem cá, irmã Raimunda, vem cá, por favor. Fica aqui para a senhora poder aparecer na gravação. Glória a Deus. Ele está saindo. A senhora tem que vir um pouquinho para cá, senão não vai pegar a senhora. Imagina o seguinte: o pastor chama a irmã Rita e diz assim: irmã Rita, a senhora vai dirigir o coral da igreja. Aí ela fica toda feliz que vai dirigir o coral da igreja. Aí ela reúne as irmãs. Olha, dia 10, no sábado vai ter um ensaio. Quem quer vir ensaiar? Aí ela junta as 35 irmãs da igreja, arruma um uniforme, tudo bonitinho. E aí no dia da Santa Ceia está todo mundo cantando glória, glória. Como é que é a música? Aleluia, glória, glória, aleluia. Deus tocou no coração do pastor para chamar quem? Para cuidar do coral, a irmã Rita. Eu estou fazendo uma comparação, tem história. Vem um pouquinho para cá, senhora. Mas a irmã aqui não gostou e disse: eu só estou contando uma história. Quem está entendendo? É uma ilustração aqui, né, que isso acontece. Aí a irmã ficou furiosa: o que é isso? Eu estou na igreja da graça há quantos anos? 40 e tantos, mais ou menos aí. Eu estou na igreja da graça há 47 anos. Eu que ajudei a colocar o primeiro tijolinho na igreja do UNA. E como é que o pastor chamou a Rita para cuidar do coral? Tinha que ser quem? Eu. Aí ela fica torcendo: tomara que não dê certo esse coral. Tomara que as irmãs engasguem na hora de cantar. Tem ou não tem isso? Né? Não, só uma história, só uma ilustração. Tomara que elas fiquem tudo resfriadas no dia de cantar. Tomara que a Rita tropece na primeira pedra, quebra o pé, que ela quebrando o pé sobra a vaca. E eu vou ocupar. Tem ou não tem? Aqui não tem isso. Mas tem ou não tem isso aí por aí? Tem. É a inveja. O que é a inveja? É querer ter o que a pessoa tem, ou ser aquilo que ela é. Eu aprendo o seguinte: todos nós temos oportunidades, e Deus sabe o que faz. Deus sabe porque colocou esse dedinho pequenininho aqui nesse canto da mão e não colocou ele aqui na frente. Deus sabe por que esse dedo aqui é desse jeito e por que ele não é desse jeito aqui e ele está nessa mão. Quem está entendendo, diga amém. Deus sabe o que faz, ele não erra não. Se Deus deu para a irmã a bênção de cuidar do coral, e deu para a irmã a bênção de ficar na porta recebendo as pessoas, a bênção dela é ficar na porta recebendo as pessoas, e a dela é de cuidar do coral e orar para que ela progrida naquele ministério e que ele cresça. Isso é ser de Deus. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Estou dando só um exemplo, amém? Deus abençoe, obrigado lá, vai lá, em nome de Jesus. O texto diz aqui, irmãos, para nós deixarmos a inveja. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Gênesis, capítulo 26, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Alguma vez vocês apareceram na televisão? É a primeira vez agora. Aleluia. Então vocês vão assistir. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Depois eu vou mandar no grupo do UNA e aí vocês vão assistir. Gênesis 26, versículo 12. Isto. Gênesis 26, 12. O que está escrito aí, irmãos? Ó. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, trabalho na agricultura, trabalho na lavoura, trabalho de semear, vocês conhecem bem essa realidade. É um trabalho fácil? Não é. Sol, chuva, suor, frio, não é assim? Cansaço e aquela situação toda. É assim, não é assim? Muito trabalho. E às vezes trabalha-se muito e recolhe-se pouco, mas é um trabalho. O texto diz aqui que o Isaque, ele trabalhou.
ele semeou, Deus abençoou a colheita dele, diz aqui que ele colheu sem medidas, porque Deus o abençoava. Aí lê o versículo 13: e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Verso 14: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus eles ficavam de longe só olhando. Está errado isso, hein? Tinha que ser a gente que tem essa terra boa. Mas a terra era boa e produzia, não porque apenas era uma terra boa que produzia por si só, porque o Isaac trabalhou nessa terra, ele lutou. Aprenda uma coisa, irmão: quem quer moleza, manda fazer uma cama de gelatina e deita em cima. Isso é o que? Moleza. Quem quer ganhar dinheiro sem trabalhar, alguns vão para a desonestidade, o roubo, o engano, o estelionato. Mas tem aquela história assim, ó, o pessoal fala por aí assim: um dia a casa cai. A Bíblia já tem uma referência assim, que é um pouquinho parecida, muda essas palavras, é mais ou menos isso. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Está lendo a Bíblia. Lá fora diz: um dia a casa cai. Então, se você quer ter recursos, comprar coisas, faça o quê? Trabalhe. Não fique observando o que os outros estão fazendo e conquistando. Faça a sua parte. Que é o tempo que você fica olhando, olha, comprou, olha, o tempo que você gasta falando daquela pessoa, você gastaria as suas energias lutando e fazendo por onde? Para você conseguir o seu trabalho. Amém, Jesus? E ter depois o resultado. Os filisteus ficavam olhando, olha, conseguiu, ó, como é que a terra está bonita, devia ser nossa. Fizeram a maior confusão. Diz aqui então, versículo 14: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou ali. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, nos dias de hoje, nós estamos no ano de 2019, nos dias de hoje, você cavar um poço é relativamente fácil. Por quê? Porque existe uma porção de maquinário. Você quer cavar um poço, por exemplo, você não quer colocar a mão na terra, você contrata uma empresa: olha, eu queria fazer aqui no meu terreno aqui um poço, parece que a região aqui é bem assim, que tem água, eu queria cavar um poço, quanto custa? Custa 5 mil reais para fazer a escavação, a cada 10 metros custa tantos mil a mais. Aí você contratou lá, o todo deu 10 mil reais, você fez lá um carnê, pagou, um ano você pagou, 6 meses você pagou, você não precisou nem suar, você contrata alguém, o cara vem lá com o maquinário, fura, faz tudo bonitinho e te dá a bomba de brinde. Tá fácil ou não tá fácil? Tá fácil. A volta nos tempos deles aí, 3, 4, 5 mil anos atrás, como é que era para cavar um poço? Não tinha trator, não tinha a eletricidade, não tinha a bomba, não tinha os maquinários que tem hoje. Quer dizer, cavar um poço dava muito mais trabalho do que dá hoje. E esse homem foi e cavou um poço e achou água. Por que ele achou água? Porque ele cavou, porque ele trabalhou. Os vizinhos começaram a olhar e disseram: vamos tomar esse poço. Presta atenção aqui, verso 20: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é de quem? A água estava onde, irmão? Debaixo
da terra. Quem que cavou para ter água? Isaac. Agora apareceu o dono da água. Esta água de quem? É nossa. Mas não esquenta não. Olha o que diz aqui. Por isso chamou o nome daquele lugar Ezeque, porque contenderam com ele. Então, o que eles fizeram? Cavaram outro poço, e também porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, isso? Por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali, cavou outro. Entende o seguinte, ele cavou um nome, fizeram confusão, ele deixou o poço para lá, cavou outro. Aí, cavou outro poço, apareceu outros donos. Essa água é nossa, esse poço é nosso. O que ele fez? Ele foi para outro lugar. Entenda o seguinte, Isaac é filho de Abraão. Abraão teve encontro com quem? Com Deus. Abraão foi abençoado por Deus, o filho dele tem a bênção. Puxaram o tapete do Isaac, esse poço é nosso. Ele disse, tem problema não, eu cavo outro. Deus deu força para cavar um, eu cavo mais um. O que eu entendo lendo isso aqui, irmão? O Isaac era aquela pessoa que não desistia. Ele estava cercado por gente invejosa que não queria ver o progresso dele, mas ele não estava nem aí. Tomava uma coisa dele, ele fazia outra e cavava outro poço. Ele lutava, ele se esforçava. Por que ele foi crescendo? Porque ele não parava para ficar olhando os invejosos. Quem quer vencer na vida? Não pare para ficar olhando os invejosos, e nem para dar ouvidos a eles. Às vezes você está com um projeto lindo na sua mão, aí chega o invejoso, que ele sabe que ele não tem capacidade para fazer o que você está fazendo, e quer que dê tudo errado no seu projeto. Aí ele chega, você está todo animado, ele chega com um balde de água fria. Ih, mas não vai dar certo isso aí. Já tentaram e não deu? Aí você diz, tudo bem. Quem tentou não foi eu. Agora é a minha vez. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. O maior fracasso não é você não conseguir. O maior fracasso é você ficar dando ouvido à fé negativa dos outros. Você tem a sua fé própria, então você tem que ouvir a voz da fé que está dentro de você, e não a fé dos outros, que às vezes a fé dos outros é errada, é pequena. A melhor fé do mundo é a sua. Diga amém, Jesus. As melhores coisas que existem no mundo são as suas. Tomaram o poço do Isaac, ele cava outro. Tomaram de novo, o que ele fez? Vou desistir, amém? Não, ele cavou outro. O que diz aqui? Verso 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali, foi e cavou outro, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Entenda o seguinte, irmão, ele cava poço, toma um poço, cava outro poço, tomaram. Aí ele cavou outro, ninguém quis saber do poço. Depois de toda essa perseverança, dessa luta, Deus aparece para ele e diz assim, eu sou com quem? Contigo. E quem ficou com os poços de água dele? Deus apareceu para eles? Não, eles ficaram só com a água. A água um dia acaba ou não acaba? A água um dia acaba. Quem tem poço em casa sabe, pastor, eu tinha um poço lá, o poço secou, aí você tem que cavar um outro poço aqui, já não está dando mais água. Um dia a água seca, um dia aquilo ali acaba. O Isaac não ficou olhando para a poça de água não, ele continuou, cavou outro, foi cavando, até que Deus apareceu para ele e disse assim, eu sou contigo. Ninguém contou para Isaac, o próprio Deus falou com ele. Ele era aquela pessoa que teve experiência com quem? Com Deus. Você quer ter experiência com Deus? Você quer crescer? Você quer avançar? Não fique dando ouvido aos invejosos, que eles sempre vão chegar para te desmotivar. Eles não vão chegar onde você chega ou chegará, e eles ficam de longe torcendo, tomara que dê errado, e você, tomara que você fique vivo para ver a minha vitória. Diga amém, Jesus, você vai ver a minha vitória. O Salmo 23 diz assim, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Aí o salmista pediu, preparas uma mesa perante mim, na presença dos amigos ou dos inimigos? Na presença dos meus inimigos. O que o Davi desejou? Senhor, não deixe eles morrerem não,
eles têm que viverem, que eles vão ver a minha vitória. Eles cavaram a cova, o salmista escreveu, cavaram uma cova para mim, mas foi eles que caíram nela. Você tem a bênção de Deus, você tem a bênção de Abraão, é só o que basta para você saber disso. Eu tenho a bênção, levante a mão e diga, eu tenho a bênção. É por isso que você vai conseguir a vitória. Diga para quem está do seu lado, é por isso que você vai conseguir a vitória, em nome de Jesus, amém? Veja o que diz mais aqui, verso de número 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou a sua tenda, e o servo de Isaque cavaram ali irmão, o Isaac tinha gente boa que andava com ele, tomava poço, cavava outro poço, mudava de endereço, cavava outro poço. Para eles não faltava água, nunca faltou água para eles. Por quê? Porque eles faziam água aparecer da terra, eles cavavam um buraco e a água saía, Deus estava com eles. Uma coisa então que nós temos que prestar atenção, não tenha inveja de ninguém, é daquela pessoa, é dela, é o seu, é o seu. Se você vê alguém subir ou progredir, não fica lá debaixo, tomara que quebre a cara, não, tomara que consiga, tomara que Deus abençoe aquela pessoa. Ou fulano comprou um carro, você viu? Glória a Deus, que Deus abençoe ele. Comprou, para que Deus abençoe ele agora, para ele pagar até a última prestação do carnê. Amém, Jesus? Entendi, tomara que bate, tomara que não, isso não é procedimento de pessoa de Deus. Deus abençoe aquela família, Deus proteja eles, prospera eles. Esse deve ser o sentimento de uma pessoa que é de quem? De Deus. Pula 10 capítulos de onde você está aí, você vai achar o capítulo 37, Gênesis 37. Versículo de número 1, diz assim, Gênesis 37, 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias. Irmão, isso aí deu um problema na casa do José. Por quê? Porque o pai deu para José uma roupa bonita, diferente, colorida, que os outros irmãos não tinham. Eles começaram a olhar e disseram assim, por que ele não deu para nós uma roupa igual? Ah, não, a gente quer. Esse tipo de comportamento é um comportamento infantil, de que ainda não cresceu e não amadureceu. Os irmãos de José eram infantis, tanto psicologicamente, como também espiritualmente. Quando você vê alguém progredir, levanta a mão e louva a Deus. Diga amém, Jesus. Não tenha inveja daquela pessoa. Ah, mas por que Deus deu para aquela pessoa e não deu? Deus sabe o que não deu. Talvez Ele tenha algo muito maior para você, e você fica olhando para o que a outra pessoa tem. Quem está entendendo? Diga amém. Queira só o que Deus tem para você, não queira outra coisa. Queira só o que Deus tem para você. Você conhece a história? Ficaram com raiva do José. Um dia fizeram um complô, jogaram o José no buraco. José foi parar depois do buraco na feira de escravos. Da feira de escravos foi para a casa de Potifar. Aconteceu uma confusão na casa de Potifar, foi parar na cadeia. Só que o José era filho de alguém que tinha a bênção de quem? De Deus. E não adianta, irmão, você pode jogar o cara no buraco, se Deus estiver com ele, ele vai crescer. Passou 13 anos, José sofreu, dos 17 aos 30, 13 anos sofrendo. Aí com uns 30 anos de idade, um dia o faraó tem um sonho, ficou todo perturbado, preocupado, contou o sonho para um pessoal lá, ninguém revelou o sonho. Aí alguém lembrou do José na cadeia, um amigo de cela lá, olha, conheço um cara que sabe revelar sonhos, o José. Mandaram chamar o José, colocaram nele uma roupa nova, mandaram barbear ele, arrumaram todo ele, foi se apresentar a Faraó. O Faraó falou o que aconteceu, que sonhou com a espiga que engolia outra espiga, com a vaca magra engolia a vaca gorda, uma confusão assim.
E o José foi lá e deu a revelação toda do sonho. E disse que no Egito iria ter 7 anos de fartura e depois ia ter 7 anos de fome. E que o faraó tinha que arrumar alguém inteligente para poder administrar isso, e deu toda a dica lá. O faraó olhou para José e disse assim: em quem eu acharia tamanha sabedoria e alguém ainda que tem o Espírito de Deus como esse moço? Vou constituir ele sobre o primeiro-ministro do Egito. E o José então sai da condição de presidiário e é colocado no trono. Diga amém, Jesus. Ele tinha bênção, não adianta, o pai já estava profetizando. O José ganhou essa túnica de várias cores. Ele é alguém importante aqui dentro de casa. Eu não sei o que ele vai ser. O pai só estava anunciando e nem sabia o porquê daquela roupa. Não adianta, jogaram o José no buraco. Deus tirou o José do buraco. Diga amém, Jesus. Colocou ele no trono. Irmão, Deus está no controle da sua vida. Vou fechar a mensagem aqui. Eu estou dando esse exemplo esses dias. Eu estou pregando. Como é que você vê Deus no controle das coisas? Semana passada foi quinta-feira, eu precisei ir a Belo Horizonte. Aí eu disse assim, ou não vou de carro, eu vou de ônibus. Aí eu fiquei reparando uma coisa que costumeiramente eu não reparo, sempre eu estou dirigindo, eu estou acostumado a pegar essa estrada aí, dia sim, dia também. Mas aí eu estava prestando atenção numa coisa, como eu não fui dirigindo, eu fui sentado no banco do passageiro, dentro de um ônibus. Aí eu fui reparando as montanhas, tem muita montanha a região aqui, não tem? Muita montanha, e montanha bonita. Eu não reparo isso, que quando eu estou dirigindo, eu fico olhando para o quê? Para a estrada, os buracos, que são centenas deles, sim ou não? Um dia desse quase que o carro cai dentro de um ali, tinha até um jardim na estrada assim, colocaram uma árvore dentro, sinalizando, aqui tem um buraco. Meu Deus, negócio feio. Quem chegou a ver isso aí na entrada aqui da cidade? Um dia atrás estava ali. Botaram lá um pedaço de madeira grande lá. Então presta atenção na estrada, presta atenção no trânsito, quem está atrás, quem está na frente, quando eu estou dirigindo. Mas eu de passageiro, eu botei um fone de ouvido, fui ouvindo música, fui olhando a paisagem, no meio do caminho eu dormi. Quando cheguei a Belo Horizonte, eu torci para que tivesse trânsito lá, para continuar sentado dentro do ônibus, com aquele ar-condicionado gostoso. Amém, Jesus? E eu cheguei no meu destino, irmão, tranquilo. Eu cheguei no meu destino. Eu fiquei pensando assim, meditando, puxa, quando alguém está dirigindo por nós, a gente vai sossegado, você não se preocupa. Eu fui e voltei de passageiro, fui de passageiro e voltei de passageiro. Irmão, deixa eu contar um negócio a vocês. Vocês aceitaram a Jesus? Quem aceitou Jesus? Deus está no controle da sua vida. Amém? Deixa ele ser o motorista e você ser o passageiro. Deixa o motorista se preocupar com o que ele tem que se preocupar, que ele que está dirigindo, e fique você no seu lugar de passageiro, tranquilo. Não tem inveja de ninguém. Amém, Jesus? Creia que Deus vai te abençoar. Fizeram a maldade comigo, Deus está no controle. Ah, mas fulano de tal está prosperando, vive no pecado, tal. Fica quieto, que um dia a casa cai. E muitas vezes cai e não tem como levantar. O que você faz? Fica tranquilo. Guarde o segredo, Provérbios 14:30. Que o coração saudável, ele está bem, está tudo certo. É saúde para o corpo. Mas o espírito com inveja, a inveja corrói até os ossos. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Semana que vem nós vamos continuar com outro assunto, mas dentro desses assuntos aí dos 7 pecados capitais. Amém? Terça-feira que vem eu estarei aqui. Vamos ficar de pé que nós vamos orar, e glória a Deus por isso. Levanta as suas mãos assim ao céu e diga: Senhor Deus, eu te apresento a minha mão, e eu te peço, coloca nessa mão a unção do Senhor e o seu poder, em nome de Jesus, e amém. Põe essa mão no seu coração. Pai, nós ouvimos a tua palavra e começamos esse seminário sobre os 7 pecados capitais. Hoje aprendemos sobre o pecado da inveja, que não podemos ter isso. O apóstolo Paulo diz: deixai a inveja, e é a palavra do Senhor. E eu te peço nessa hora, ajuda-nos a deixar tudo aquilo, ó Pai, que nos atrapalha, que nos impede. E ajuda os teus filhos e filhas também a deixarem, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu estou unindo a minha fé com o teu povo. E eu estou determinando bênção, cura, restauração, libertação. Oh, Espírito de Deus, vem tocando em cada vida, vem curando e trazendo a vitória. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Diga: eu recebo a minha bênção, para a glória de Deus.
em nome de Jesus. E vamos dar uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus.